Multivics, estamos agora na nossa última aula sobre circulação cerebral, onde vamos estudar, com mais ênfase, a circulação posterior. E essa aula vai, de fato, encerrar o nosso ciclo de neuroanatomia. Passamos por muitas coisas. Passamos lá no começo por medula, tronco cerebral, cerebelo, córtex, sulcos e giros, vascularização e vamos terminar hoje com a circulação cerebral posterior. Então, muita coisa foi passada, muito conhecimento adquirido por vocês e vamos fechar com chave de ouro. Vamos lá. Bom, fazendo aqui inicialmente uma homenagem, falando um pouco da história da neuroanatomia. Esse aqui é Thomas Willis e foi o primeiro anatomista que descreveu esse círculo arterial, essas anastomoses, entre os principais ramos arteriais no cérebro. E o conceito que ele descreveu há um século atrás serve de base até hoje para a gente. E por isso, em homenagem a ele, a gente continua chamando esse círculo arterial do cérebro de polígono de Willis. Perfeito? Bom, de uma maneira geral, no cérebro a gente pode dividir circulação em dois grandes grupos. A circulação anterior, que tem como seu cerne a artéria carótida interna, e a circulação posterior, que a gente tem como cerne as artérias vertebrais e basilar. A gente já estudou em detalhe toda essa circulação anterior e agora nós vamos dar ênfase à circulação posterior, o sistema vértebro-basilar, e como esses dois sistemas se comunicam. Bom, as artérias vertebrais, que são nosso carro-chefe na circulação posterior, elas emergem da artéria subclávia, perfeito? Elas emergem, seguem um trajeto na região cervical através dos forames vertebrais. Lembra que as vértebras cerebrais eram as únicas que detinham forame no seu processo transverso? Então, é por onde vai passar as artérias vertebrais, e se dirigir ao cérebro. Elas adentram o crânio pelo forame magno, E elas emitem dois ramos principais antes delas se unirem e formarem a artéria basilar. Os ramos são a artéria espinhal anterior e a paica, que a gente vai ver em detalhe, Então, nós temos aqui, a gente consegue visualizar as duas artérias vertebrais emitindo o ramo, espinhal anterior, irrigando aqui, olha, os 2/3 anteriores da medula. E o outro, aqui então, mais uma vez a gente visualizando, a artéria espinhal anterior, irrigando os 2/3 anteriores da medula e a pirâmide. Perfeito? Bom, e o outro ramo extremamente importante das artérias vertebrais é a artéria cerebelar inferior posterior, mais conhecida como paica. É essa artériazinha aqui, olha, que sai diretamente da artéria vertebral. E quem que ela vai irrigar? Ela vai irrigar a porção lateral do bulbo e vai irrigar também a face posterior e inferior do cerebelo. Artéria extremamente importante. Vocês podem ver que a circulação posterior ela vai dar ênfase, vai ser primordial, vai ser prioritária na vascularização do tronco cerebral. E só com essa informação a gente já infere que lesões na circulação posterior têm consequências mais graves, já que o sistema vértebro-basilar é crucial para a irrigação do tronco cerebral, perfeito? E aqui para a gente ver numa visão lateral, aqui olha a artéria vertebral e a paica aqui, olha, em formato de S, perfeito? Se dirigindo para a região posterior e inferior do cerebelo.
Bom, após as artérias vertebrais adentrarem o crânio pelo forame magno, elas se unem, tá? Bem próximo da junção bulbo-pontina, ou junção ponto bulbar, tá? Formando a artéria basilar. A artéria basilar, ela percorre um sulco que existe na face anterior da ponte, que a gente viu na aula de tronco encefálico, que recebe o mesmo nome da artéria, o sulco basilar, certo? E a artéria basilar emite uma série de ramos que se dirigem majoritariamente na irrigação da ponte. Mas nós temos aqui, olha, um grande ramo inicial logo após a junção das artérias vertebrais, que se chama AICA. A gente vai estudar ela daqui a pouquinho em detalhe. Nós temos a artéria labiríntica, nós detemos vários ramos pontinos, tá? Saindo de toda a superfície lateral da basilar. E a basilar termina praticamente numa quadrifurcação, tá? Na qual ela emite as artérias cerebelares superiores, perfeito? E as artérias cerebrais posteriores, tá? Aqui uma visão lateral para a gente poder visualizar esses ramos, tá? Então aqui, ó, nós temos a artéria basilar, né? Após a junção das artérias vertebrais, emitindo, aqui dá para a gente ver a AICA, conseguimos ver as artérias aqui, ó, pontinas, e conseguimos ver aqui, olha, a quadrifurcação final, mas estamos aqui na visão lateral, então a gente vai ver aqui a artéria cerebelar superior e a artéria cerebral posterior. Alguém lembra qual é esse raminho aqui? Qual que nervo é esse? Que está saindo aqui, ó, mesencéfalo? É o nervo oculomotor. Importante a gente vislumbrar essa relação anatômica estreita entre a cerebral posterior e o nervo oculomotor. Bom, a AICA, ou artéria cerebelar inferior anterior, que é essa artéria aqui, ó, perfeito? Ela vai irrigar também a face inferior do cerebelo, vai emitir ramos para os pedúnculos cerebelares médio e inferior e tegmento da ponte bulbo. Existe uma ampla anastomose entre a AICA e a PAICA, tá? Mas lembrando que a PAICA ela nasce majoritariamente das artérias vertebrais e a AICA da artéria basilar. Bom, a artéria labiríntica ela se dirige basicamente para a orelha e vai vascularizar fibras do 7º e do 8º par. Lesões nessa artéria causam surdez. As artérias pontinas, que variam em número, tá? São vários ramos saindo bilateralmente pela artéria basilar e que vão irrigar toda a ponte. Então, vocês imaginam a importância de cada uma dessas artériazinhas aqui, né? Elas vão irrigar basicamente a ponte. E nós temos aqui a artéria cerebelar superior, tá? Que ela vai estar lá no final já da basilar, né? Como eu falei com vocês, a basilar faz quase que uma quadrifurcação, tá? E ela vai se dirigir para a face superior do cerebelo, vai irrigar também o núcleo denteado, pedúnculos cerebelares superior e médio e os colículos inferiores, perfeito? A artéria cerebral posterior, que é o último ramo aí da artéria basilar, tá? Primeiro, ela emite vários raminhos aqui perfurantes, tá? Que vão irrigar o pedúnculo cerebral, os corpos mamilares e o mesencéfalo. Também emite, não dá para a gente ver nesta visão, a artéria tálamo geniculada, que vai irrigar basicamente porção inferior do tálamo e o corpo geniculado lateral. A artéria coroideia posterior, que vai irrigar o plexo coroide, basicamente, quarto ventrículo e aqueduto, e as artérias occipitais, que se dirigem para o lobo occipital, certo? E parte do lobo temporal inferior.
tá? Lesões na artéria cerebral posterior causam uma infinidade de sintomas. Mas se a gente se ater mais à questão da lesão dos lobos occipitais e do córtex temporal inferior, nós vamos encontrar uma hemenopsia homônima contralateral, alterações de memória, dificuldade na nomeação e discriminação de objetos e uma perda da orientação espacial. Esses três últimos aqui se devem à lesão do lobo temporal, do córtex temporal inferior. Para quem não lembra, o que é hemenopsia, muito menos homônima? Hemenopsia é um déficit do campo visual, pegando a metade do campo visual. Então aqui, olha, a gente está, aqui tem vários, né, temos vislumbrando aqui todos os déficits de campo visual possíveis, mas aqui é uma lesão do lobo occipital, ele leva a uma hemenopsia homônima e geralmente a uma preservação da mácula por existir uma anastomose importante dessa região com ramos da artéria cerebral média, ok? A título de ilustração, com dois termos que talvez vocês não tenham ouvido falar. Lesões bilaterais na artéria comunicante, na artéria cerebral posterior, eles podem causar, além de uma cegueira cortical, né, acontecem alguns fenômenos diferentes. Pode acontecer somente uma perda de reconhecimento de face, que nós denominamos de prosopagnosia, e um outro distúrbio raro e muito peculiar, que é a cromatopsia, que é a perda unicamente da visão de cores. É muito complexo da gente entender. O paciente que tem uma cegueira cortical, ele não tem a consciência de que ele é cego, de ele não consegue interpretar, e de uma maneira que a gente ainda não sabe explicar muito bem, essas pessoas conseguem se localizar, apesar da visão não estar intacta, o córtex visual não está intacto. Eu vou colocar um link, tá, de um vídeo para vocês verem alguns pacientes, o comportamento de alguns pacientes com esse tipo de lesão. Bom, uma outra coisa importante para a gente citar é o seguinte: uma das principais comunicações entre a circulação anterior e posterior é a artéria comunicante posterior. Basicamente, o correto é que a circulação posterior ela seja majoritariamente irrigada pelo sistema vértebro-basilar, certo? Mas existem algumas pessoas que mantêm um padrão que ocorre durante a vida embrionária, na qual a artéria comunicante posterior, ela é, durante algum tempo, a principal fonte de sangue da circulação posterior, certo? Ou seja, a principal fonte da circulação posterior seria através de um ramo da carótida interna, que é a circulação anterior. Perfeito? Então, o normal seria esse padrão aqui, certo? Na qual você tem a cerebral posterior, né, com diâmetro maior do que a comunicante posterior. E no padrão fetal acontece justamente o contrário. A comunicante posterior tem um diâmetro maior do que a artéria cerebral posterior. E isso é um tanto quanto preocupante, porque lesões significa que uma lesão na circulação anterior, principalmente na carótida interna, pode causar repercussões graves, tá, nas estruturas da circulação posterior. Então, nesse exame aqui de ressonância, a gente vai mostrar justamente uma repercussão mais grave do que a gente esperava por conta desse padrão fetal da comunicante posterior. A pessoa que nesse
nesse exame, ela desenvolveu, né, uma obstrução da carótida interna. Então, ok, pegou o ramo, né, a projeção aqui do parênquima, que é irrigado pela cerebral anterior e médio, mas aqui também pegou também o território da cerebral posterior. Mas por que isso? Porque com certeza essa pessoa ainda mantinha o padrão fetal. E quem estava sendo crucial na irrigação da circulação posterior era mais a comunicante posterior do que a própria cerebral posterior. Então, isso é muito importante, é relativamente comum, tá? E explica algumas variações do que a gente espera, tá? Então, lembrar sempre desse padrão fetal, certo? Nessas situações, a circulação posterior ela está sendo mais irrigada pela carótida interna através do ramo comunicante posterior do que pelo próprio sistema vértebro-basilar. E para terminar, tá? O nosso módulo de neuroanatomia, que foi bastante enriquecedor para mim, espero que para vocês também. Eu termino com uma frase do pai da neurocirurgia, chama Harvey Cushing, um mito na medicina, tá? Um médico que deixou um legado, tá? Para as próximas gerações e até hoje muitos dos paradigmas que ele estabeleceu são usados até hoje na neurocirurgia. E ele cita essa frase importante para a nossa reflexão, que o médico é obrigado a considerar mais que um órgão doente, mais do que todo um homem. Ele é obrigado a considerar o homem em seu próprio mundo, ok? Gente, um abração. Peguem firme nesse finalzinho da Neuroanato, que esse conhecimento vai servir para todo sempre. Um abração.